E aí, galera, beleza? Sou o Otávio e hoje nós vamos começar o nosso estudo em física, né? Vamos entender como é que funciona a física, as leis do universo. E o melhor jeito de você entender isso, na minha opinião, é por meio da cinemática. O primeiro tópico que eu acho que é mais interessante, e os outros livros também, a maioria dos livros didáticos, eles seguem essa ordem, é por cinemática, porque é mais simples e vai te dar um embasamento legal para entender como é que as coisas se movimentam, né? Então a gente vai começar com cinemática. E a cinemática, ela é nada mais nada menos do que exatamente isso. Ela é o estudo do movimento, né? Então, é isso que é a cinemática, é o estudo do movimento. Então, é muito interessante estudar física começando pela cinemática, certo? Vamos lá, então. Para a gente começar a entender a cinemática e o que é o movimento em si, é muito interessante a gente começar a entender o que é a velocidade. Porque a velocidade, ela é uma grandeza que vai guiar o nosso estudo, entendeu? Ela é de fato o movimento, entendeu? Então, a definição mais correta da velocidade é isso aqui. Ela é a variação do espaço, ou seja, por exemplo, essa caneta, ela tá variando o seu espaço, tá vendo que ela tá mudando de posição? Ela varia o espaço com uma certa velocidade, entendeu? E isso é determinado pelo tempo que ela faz isso, entendeu? Então a velocidade é uma grandeza que relaciona o espaço com o tempo. E é isso que está aqui, ó, variação do espaço em um determinado tempo, entendeu? Então a gente precisa entender a velocidade desse jeito, que vai ficar tudo mais claro e vocês vão interpretar isso aqui, que eu deixei alguns exemplos para vocês entenderem, certo? Então, espaço e tempo são as grandezas que relacionam, que vão se relacionar e vai originar a velocidade, entendeu? A grandeza da velocidade. Beleza? Vamos lá. Então aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo de como a velocidade se comporta, né? Aí eu tenho esse carrinho. Esse carrinho ele tá andando a uma certa velocidade e ele tá variando o seu espaço, né? Como você pode ver aqui nesse primeiro momento, ele tá nesse primeiro ponto A aqui, que é um ponto, por exemplo, 0 km. Ele vai para um ponto B, que tá a 100 km do ponto A, né? Como tá escrito aqui embaixo. Depois ele vai para um C, para o D, e é isso aí, entendeu? Ele está variando o seu espaço. Vamos colocar um tempo arbitrário aqui, só para a gente entender qual que seria a velocidade desse carrinho, entendeu? Que a gente está entendendo agora o conceito de velocidade média, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui que esse carrinho aqui, por exemplo, esse primeiro carrinho, ele está andando a uma... Ele caminhou esses 100 km, né? Ele percorreu esses 100 km a 1 hora, por exemplo. Então, uma hora ele percorreu esses 100 km. Depois, ele está mantendo a sua velocidade, né? Tá constante. Ele vai mais 1 hora depois. Tá aí, ó, 100 km, mais 1 hora. E agora, ele tá vendo que ele percorreu 200 km? Cara, se ele percorreu 200 km, então ele tem que fazer isso em 2 horas, né? Porque, bom, veja bem, ele usou 1 hora para andar 100 km. Se ele tá andando o dobro da distância, né? 100 é o 200 é o dobro de 100, então ele vai ter que usar 2 horas. Você não concorda comigo? É isso mesmo, 2 horas, tá aí. Então é isso aí, a gente atribuiu alguns valores aqui, mas esses valores estão seguindo uma lógica, como a gente evidenciou aqui nesse último caso, certo? E qual seria a velocidade desse carrinho, então? Para a gente entender a velocidade desse carrinho, né? Aqui ficou claro, né? Ele tá andando 100 quilômetros, né? 100 quilômetros a cada 1 hora. Ficou claro isso aqui. Só que tem um jeito de a gente determinar isso por meio de uma fórmula e tem uma lógica por trás disso que vai operar em todos os casos, entendeu? Porque vai ter casos que você vai precisar fazer a conta pela fórmula, entendeu? A gente não vai dar pra você só observar e apontar, entendeu? Vamos lá. Essa é a fórmula, tá vendo? A gente tem aqui a fórmula da velocidade média, né? O que que é a velocidade média, então? A velocidade média, ela é a variação do espaço em um determinado tempo. Veja bem, é a variação do espaço, tá? É a variação, isso é muito importante. É isso que significa esse delta aqui. Eu vou escrever aqui do lado. O que que significa o delta? O delta, o delta, ele é a variação, parecendo um N, a variação de algo, certo? E a gente representa isso com a letra depois. Então, por exemplo, aqui é a variação do espaço. Aqui é a variação do tempo, entendeu? Então, é isso que significa. E como é que a gente coloca isso em termo matemático de fato? Vamos pegar, por exemplo, o delta S ali, né? A variação do espaço. Ela é igual ao espaço final, né? Ou seja, o último ponto em que ele esteve, menos o primeiro ponto em que ele esteve. Vamos fazer um exemplo?
Pega esse exemplo aqui que a gente fez aqui no começo. A gente não falou que esse ponto aqui era o ponto A e ele valia zero, valia 0 km? Então, esse outro ponto aqui que a gente falou que é o ponto B, valia 100, né? Porque, evidentemente, o carrinho andou 100 km. Tá escrito aqui, né? Bom, então, qual que é a variação do espaço entre o ponto A e o ponto B? Bom, é o espaço final, que é os 100 km, né? Menos o espaço inicial, que é o 0 km. Ou seja, ele variou 100 km do seu espaço, certo? É isso mesmo. Perfeito, exatamente isso. Variou 100 km. Então, pessoal, o que a gente consegue concluir então sobre esse nosso exemplo que a gente fez ali em cima? Qual que é a velocidade dele? Isso aqui também vale para o tempo, tá? O delta ali é a mesma coisa, é o tempo final menos o tempo inicial, vale para tudo na física, tá? Tudo que tiver delta, você consegue escrever dessa maneira, entendeu? Porque o delta é a diferença, é a variação entre algo, entendeu? Então vamos lá. Tempo agora, né? Cara, a gente falou aqui, vamos fazer o nosso exemplo, né? Então vamos pegar a velocidade média do nosso exemplo aqui. É a variação do espaço, né? Qual que é a variação do espaço? Vamos ver. Ele estava no ponto A, 0 km, depois ele foi para o ponto B, 100 km, depois ele foi para o ponto C, que vai ser 200 km em relação ao ponto A, né? Porque é 100 mais 100, 200, né? E depois ele vai para um ponto D. Esse ponto D aqui vai ser o ponto 400, né? Porque ele andou do zero até o 400. Ele andou 100, depois mais 100, depois mais 200, 400 quilômetros. Então, a nossa variação vai ser o espaço final, né? Deixar em vermelho para ficar igual na fórmula lá. Vai ser o espaço final menos o espaço inicial. E a gente vai dividir isso daqui pelo tempo. Qual que foi o nosso tempo? Ele começou no tempo zero, né? Porque aqui é zero. Ele começou no 0 segundo, por exemplo. Quando ele começou a andar, a gente marcou que é o tempo zero. Vai passar 1 hora, aqui vai ser o tempo de 1 hora, aqui vai ser o tempo de 2 horas, e por fim a gente vai ter o tempo de 4 horas, né? Porque passou mais duas aqui, né? É isso aí. Então, a nossa variação do tempo vai ser a mesma coisa, né? É o tempo final, que é 4 horas, menos o tempo inicial, que é 0 hora. Então, a gente efetuando essa conta, 400 menos 0 é o próprio 400 e 4 menos 0 é o próprio 4. Ou seja, 400 dividido por 4, a velocidade média do nosso carrinho é 100 km por hora. Olha só, você pode ver que bateu aquela conclusão que a gente tinha tirado antes de que o carrinho estava andando a 100 km por hora. E é evidente isso, né? Ele andou 100 km em 1 hora, depois ele andou mais 100 km em 1 hora e depois ele andou 200 km em 2 horas. Então é isso aí, 100 km por hora é a velocidade média do nosso carrinho. E esse é o cálculo, é isso aí. Vamos fazer algumas práticas, mas antes é muito importante que a gente entenda como as unidades se comportam, né? Porque aqui está em quilômetros por hora. Mas e se, por exemplo, ele me pedisse a velocidade média, mas ele quer agora é, em, em metros por segundo, por exemplo, né? Porque é isso aí, aqui é uma unidade de medida, né? De uma unidade de medida, uma unidade de comprimento, de espaço, e aqui a gente tem uma unidade de tempo. Então, uma unidade de tempo, por exemplo, o segundo, o minuto, a hora, enfim, o milissegundo e todas as outras variações. E uma de comprimento, metro, quilômetro, são todas relacionadas entre si, né? Mas ele quer em metros por segundo, por exemplo. Como é que eu faço a conversão disso aí? Cara, vamos entender aqui embaixo. Porque isso aí é o que está no SI, né? O que que é o SI? Cara, o SI é o Sistema Internacional. O Sistema Internacional, você pode pensar ele como sendo a FIFA da física. Você tem a FIFA do futebol que ela vai determinar as regras. O SI, ele determina as unidades de medida que você usa em cada grandeza. Então, velocidade, ele fala que é em metros por segundo. Força, ele fala que é em newton. Massa, ele fala que é em quilo. Então a gente tem várias unidades medidas que o SI determina para fazer sentido nas contas deles, entendeu? E muitas vezes a gente precisa colocar no SI. Então, vamos entender como é que a gente vai converter de quilômetro por hora, que é a unidade usual que a gente usa principalmente em carro, né, em estrada e tal, para o SI, que é em metro por segundo, né, que é a unidade padrão. Vamos entender aqui, né? Vamos pegar um exemplo e vamos fazer aqui, a gente vai entender. É bem fácil. Tá aqui. Vamos converter de quilômetros por hora
para metro por segundo. Cara, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar 1 km por hora. Então, o bichão tá a 1 km por hora, certo? Perfeito. A gente quer transformar em metro por segundo. Você não concorda comigo que o metro é mil? O quilômetro é 1.000 metros? É isso, né? A gente sabe que quilo, o prefixo quilo representa 1.000. O prefixo mega representa 1 milhão. A gente tem a gente tem outros prefixos, tem o mili, que representa dividido por 1.000. Então a gente tem os prefixos e o quilo representa 1.000. Na aula de matemática vai ficar mais claro isso para vocês. Mas é isso, entendeu? Então, a gente sabe que um quilômetro é igual a 1.000 metros, certo? Então vamos colocar aqui, né? A gente tem 1 km, vamos colocar em metros, porque a gente quer em metros por segundo, né? Então vamos lá. 1.000 metros. Tá aí. Opa. 1.000 metros. Beleza. E hora? Cara, a gente quer transformar hora em segundo, né? É, é difícil, né? Você pensar quantos segundos tem uma hora, né? Mas vamos pensar, é tranquilo, né? Cara, quantos minutos tem uma hora? A gente não sabe? A gente sabe, né? Cara, uma hora tem 60 minutos. Beleza. E quantos segundos tem um minuto? Cara, um minuto tem 60 segundos. Ou seja, vamos converter de hora para minuto. A gente vai colocar aqui no nosso denominador. Bom, a gente vai querer de hora para minuto, vão ser 60 minutos. Beleza. A gente está achando aqui, então, 1.000 metros a cada 60 minutos. É exatamente a mesma coisa, né? 1 km por hora. 60 minutos. Tá aí. Tá, mas a gente não quer em minutos, cara. A gente quer em segundos, né? Não, beleza. Vamos fazer o seguinte. Aqui, a gente não falou aqui embaixo que 1 minuto é igual a 60 segundos? A gente falou. Então, vamos multiplicar isso aqui por 60 de novo, né? Porque a gente vai ter 60 minutos vezes 60 segundos, né? Porque por minuto você tem 60 segundos. Eu quero 60 minutos, então eu multiplico por 60, né? Tá aí. Vai ficar o que que isso aqui vai virar? A gente vai ter, então, 1.000 metros a cada 3.600 segundos. Tá aí, a gente pode simplificar isso aqui, né? Na aula de matemática a gente aprendeu que a gente pode dividir em cima e embaixo de uma fração sem alterar o número que ela vale, né? Eu vou dividir por 10, né? Mesma coisa que cortar os zeros, né? Então, 2. Tá aí. A gente acabou de concluir que 1 km por hora é igual a 1/10 sobre 36 por segundo, ou 1/3,6. Tá aí. O que que a gente conclui a partir disso? Que se eu tiver qualquer valor de quilômetro por hora, 20 quilômetros por hora, por exemplo, se eu divido esse valor por 3,6, eu vou achar o valor em metros por segundo, né? Eu multiplicar por 1/3,6 é a mesma coisa, né? Então é isso. Se eu dividir por 3,6, vai dar o valor em metros por segundo. Vamos praticar isso aqui algumas vezes para ficar bem afiado. Aí, ó, praticando. Vamos praticar essa parada aí. Primeiro item, 36 quilômetros por hora. A gente vai fazer isso aqui, a gente vai dividir, né, por 3,6, igual a gente concluiu lá em cima. 36 dividido por 3,6, cara, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo, né, pra ficar mais fácil, quero tirar essa vírgula me incomoda. Por 10 é igual a, isso aqui vai ser igual a 360 sobre 36, isso aqui é igual a 10 quilômetros por hora. Tá aí, certo? Certinho, belezinha, tranquilinho, né? Agora vamos pegar aqui novamente o nosso 72 agora, vez dele. Cara, o 72 é a mesma coisa. A gente quer dividir o 72 por 3,6. Cara, vamos multiplicar por 10 de novo, né? Eu quero tirar essa vírgula, né? Essa vírgula me incomoda. Vamos tirar. Vai ficar 760 dividido por 360. Perdão, por 36. Aí. Eu sei que
76, ó, ficando doido. Aqui, ó. Vamos lá. Eu sei que 36 vezes 2 é 72, só que eu tô falando de 20, então tem que multiplicar por 10 também, né? Isso aqui, ó, é 2, certo? Então, eu consigo afirmar que esse resultado aqui é 20, né? Isso aqui é igual a 20 quilômetros por hora. Tranquilo também, né? Bem tranquilinho. Agora, olha, agora ele me pediu o contrário, né? Ele quer que eu converta de metro por segundo para quilômetro por hora. Como é que faz isso? É fácil também, pessoal. É o mesmo caminho. Você vai pensar o seguinte, pô, Otávio, talvez você já tenha pensado aí. Se para mim transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, talvez para mim transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. É isso mesmo. A gente não concluiu aqui que 72 quilômetros por hora é 20 metros. Ó, até escrevi errado aqui, ó. É 20 metros por segundo aqui também, ó. É metros por segundo, pessoal. Confunde não. Aí, ó. Metros por segundo. E aqui também é metros. Ó, é metros por segundo. Tá aí. Eu não concluí que 72 quilômetros por hora é 20 metros por segundo. Eu concluí isso. E eu concluí junto com você. Então, eu tenho que fazer esse 20 metros por segundo dar 72 quilômetros por hora, né? Vou multiplicar por 3,6. Vamos lá. Multiplicar por 3,6. Ó, vamos lá. 20 vezes. Fazer a continha aqui bem daquele jeitão mesmo, bem tradicional, né? Tá aí, ó. Ignora as vírgulas, né? 6 vezes 0 dá 0, vezes 0 dá 0, 12, mais 3 vezes 0 dá 0, vezes 0 dá 0, vezes 6, 6. Olha lá, 72, 0, 0. Você tem duas casas após a vírgula. Tá aí sua resposta. Igual a 72 quilômetros por hora. Então a gente acabou de provar que eu multiplicar por 3,6 vai transformar em quilômetro por hora. São operações inversas, né? Bem tranquilinho também, galera. Agora vamos lá, o último agora, 108 quilômetros por hora. Mesma ideia, tá? Mesma ideia, não muda absolutamente nada. A gente vai dividir os 108 quilômetros por hora por 3,6, né? E isso aqui vai nos dar um resultado de 30, né? 30, né? 30 vezes 3,6, 30 vezes 3 dá 90. Aí você faz 60, vai dar 18, né? Tira uma vírgula, um zero, tá certo, é isso mesmo. 108 é 30 metros por segundo, né? Vamos fazer a continha aqui só pra gente ver mesmo. Mas é isso aí, cara. Não tem erro, não. Tudo de cabeça. Vamos lá. Vai dar o 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, o 6 vezes o 3 dá 18, mais o 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0, 9. Ué, tô ficando doido, ué? Será que eu errei? 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 3, 18. Beleza. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 9, tá certo, tô ficando doido. É 0, 0, 8, 9 mais 1, né? 10, 108. Duas vírgulas aqui, né? Duas casas após a vírgula, tá aí, 108. Então, galera, é isso aí. A gente aprendeu agora a converter as unidades, né? Vamos fazer alguns exercícios agora pra gente, de fato, colocar na nossa cabeça como é que funciona esse conhecimento e a gente armazenar, né? Vamos lá. Primeira questão aqui da FCC. Eu admito que eu não faço a menor ideia de que faculdade é essa. Faculdade Cearense do Ceará, talvez seja isso. Então vamos lá. Qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora? Ele pediu em quilômetros por hora, certo? De uma pessoa que percorre 1.200 metros em 20 minutos. Vamos anotar isso aqui. Então ela percorre 1.200 metros em 20 minutos. Beleza, vamos lá, cara. Ele me deu uma unidade medida em metro por minuto, né? Estranho, né? Eu nunca vi essa unidade, mas vamos converter, né? Tranquilo. Ele quer em quilômetros por hora, certo? Então eu tenho que converter esses metros para quilômetros por hora. A gente não afirmou lá em cima que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros? Cara, se 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, quanto que vale 1.200 metros em quilômetros? Cara, aqui multiplicou por 1,2. Você pode ter essa observação, certo? Sim, é verdade. Então, se aqui multiplicou por 1,2, eu tenho que multiplicar por 1,2 aqui também. Quanto que é 1 vezes 1,2? 1,2 quilômetros, né?
Você poderia fazer também uma regra de 3 aqui, eu acho que não seria necessário, mas se eu quisesse aqui fechar a conta, ia ficar 1000x dividido por 1200. Aí você passa para lá dividindo, né? No caso, você divide dos dois lados por 1000, mas não precisa ficar bitolado com isso, só precisa saber que é verdade, né? Simplificaria aqui, né? Ia dar 10 dividido por 12, é 1,2, né? Então, é isso aí mesmo. Pelos dois métodos, o mais lento e o mais rápido, vai dar 1,2. Então, 1,2 quilômetros, né? Então, vamos colocar aqui, né? 1,2 quilômetros. Vou apagar aqui para ter um pouco mais de espaço. 1,2 quilômetros dividido por 20 minutos. Agora a gente já deu um avanço, né? Agora a gente está em quilômetro por minuto, mas não é isso que eu quero em quilômetro por hora. Eu lembro que eu afirmei novamente lá, a gente afirmou antes, que 60 minutos é a mesma coisa do que uma hora? É, né? E 20 minutos? Tá aqui, ó, 20 minutos. Cara, dividiu por 3, né? Não dividiu por 3 aqui? Ou seja, eu vou dividir por 3 aqui também. Quanto que dá 1 dividido por 3? 1/3. Pode escrever em 0,33366, mas aí não vai dar o resultado exato, né? E eu prefiro o resultado exato. Então tá aí, ó. 1/3 de hora. E você pode pensar também assim, cara, se eu pegar uma hora e dividir em 3 partes, vão ser 3 partes de 20 minutos. Então tá aí, ó, 20 minutos. Vamos prosseguir aqui. Apagar aqui também. Prosseguir aqui. Vai ser 1,2 quilômetros num espaço de tempo de 1/3 de hora. Agora sim, a gente tem quilômetros por hora. É exatamente isso que a gente quer. Vamos efetuar essa conta igual a gente aprendeu na última aula de matemática. O que que eu faço aqui? Eu tenho uma fração embaixo de uma fração dividindo outra fração, né? Beleza. 1,2 a gente conserva a primeira e a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. 1,2 vezes 3 é a mesma coisa que 12 vezes 3 dividido por 10. 12 vezes 3 é 36, eu divido por 10, eu puxo uma vírgula para o lado. 3,6 quilômetros por hora. Tá aí, galera. Nosso gabarito, 3,6 quilômetros por hora. Cadê? Tá aqui, ó. Top, né? Beleza. Próxima questãozinha, bem tranquilinha. Vamos lá. Alonso decidiu passear pelas duas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Qual a velocidade que o Alonso estava no passeio? Isso aqui é bem fácil, né, gente? Vamos lembrar da fórmula? É a unidade de medida, né? Velocidade média é igual a delta S, que é a variação do espaço, dividido pelo tempo, variação do tempo. Quanto que ele andou? Ele andou 120 quilômetros. Em quantas horas? Em 2 horas, certo? Eu gosto de colocar as unidades de medida, eu recomendo que vocês façam isso também. Isso aqui vai ser igual a 60 quilômetros por hora, né? 120 dividido por 2, 60. Tá aí, nosso gabarito, letra C. Tranquilinha também, né? Bem de boa. E vocês precisam entender essas unidades de medida, porque para você evitar de cair em pegadinha, né? Que cai muitas vezes, você vai assinar a alternativa errada, porque você caiu na pegadinha, né? Vamos lá. Próxima questão. Essa aqui é bem interessante, tá? Cara, isso aqui cai muito em livro, eu não achei nenhuma questão específica sobre, mas tem no tópico de física, já caiu em vestibular, que é uma pegadinha bem clássica, que ele quer que você calcule quanto tempo vai demorar para esse carro, geralmente é um trem, né? Para ele atravessar esse túnel, né, e chegar do outro lado. Só que ele quer que ele atravessar inteiro, né? Eu não posso pensar assim, ah, não, é 400 metros, ele tá andando a 5 metros por segundo, vai ser lá 80 metros, 80 segundos. Cara, você não pode cair nisso, isso é perigosíssimo. Vai ter uma alternativa para você assinalar errado lá. O que que acontece? Para a gente entender casos como esse, é interessante a gente nomear um ponto que vai ser a nossa referência para atravessar esse espaço, né? Nesse caso, eu vou pegar o mais interessante aqui, é a gente entender esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Por quê? Porque ele está no começo da trajetória. Você tem que pensar que esse ponto, ele tem que atravessar tudo. É isso que a gente quer. E esse ponto, ele vai passar pelo espaço do carro, né, que são os 10 metros. Então, é como se eu tivesse um túnel de 410 metros, porque eu quero passar inteiro. Eu preciso que o carrinho, ó, vai ficar mais claro agora que eu vou desenhar. Eu preciso que esse carrinho, ele faça isso aqui. Ele tá aqui, né? Eu preciso que ele passe inteiro pra lá, tá vendo? Eu preciso que ele passe inteiro aqui, ó.
Isso aqui, ou seja, eu tenho que pegar esse tamanho dele aqui, mais o espaço dele aqui de 10 metros, entendeu? Então ele tem que passar inteiro. Essa é a pegadinha, você não pode cair nisso, entendeu? Então vamos lá. Vamos fazer assim, agora que a gente já entendeu como é que funciona, eu vou nomear esse ponto P aqui. Eu preciso que esse ponto P chegue aqui, certo? Quanto que vai dar isso aqui? Ele vai percorrer esses 10 metros aqui, né? E esses 400. Ou seja, a gente tem um túnel aqui de 400 metros, né? Vou pegar a fórmula aqui para ficar mais para colar na cabeça, né? A velocidade média, como a gente falou lá, é igual à variação do espaço pela variação do tempo. O nosso espaço é de 400 metros, né? Então, vamos colocar a nossa velocidade, né? Vamos começar a dar certo. A nossa velocidade, ele falou ali que era 5 metros por segundo, né? 5 metros por segundo, que vai ser igual à nossa variação do espaço, que é 410 metros, dividido pelo tempo, que é o que a gente está procurando, né? Eu vou multiplicar por t dos dois lados. Esse t vai sumir daqui. E ele vai aparecer. Paga, velho. Ele vai aparecer aqui. Eu vou passar esse 5 dividindo para lá, no caso, dividindo por 5 dos dois lados, né? Vai simplificar aqui, vai simplificar aqui. 410 dividido por 5, pessoal, todo número dividido por 5, né? Você pode multiplicar por 2 na sua cabeça e depois dividir por 10. Vai ser igual a 82 segundos. Esse é o valor do tempo da travessia, entendeu? 410 vezes 2. É porque é como se eu fizesse isso aqui, ó. Dá 820 dividido por 10, entendeu? Também mais fácil de fazer de cabeça desse jeito. Tá aí, 82 segundos é o tempo da travessia, entendeu? Você tem que tomar cuidado para você não cair nessas pegadinhas. Vamos lá, agora a última questão, eu acho que ela tá aqui. Isso mesmo, vamos lá. Laura estava passeando no parque com velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta, realizando a conversão de unidades. Qual seria essa velocidade em km por hora? Pessoal, lembra lá? Multiplica por 3,6, a gente vai achar 36 quilômetros por hora. Tá lá. Beleza? Inclusive, muito rápida a Laura está, tá? 10 metros por segundo numa bicicleta é bizarro. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Acabou os exercícios agora. Ah, não, ó, tem mais um. Achei que já achei que tinha acabado. Vamos lá. Essa é a última. Essa é a última, né? Essa é a última, beleza. Sesgran Rio, deve ser no Rio de Janeiro, não sei onde é. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros. Ah, essa questão é muito interessante, pô, ainda bem que eu não esqueci dela. Que vai usar de novo a fórmula, né? Vamos lá. Ele quer a velocidade, o tempo do percurso de uma pessoa que está correndo a 12 quilômetros por hora, uma avenida de 4 quilômetros, entendeu? Vamos lá. Então a gente sabe que a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Ele falou que a velocidade dele é de 12 quilômetros por hora, né? E isso aqui é igual à variação do espaço que ele me disse que é de 4 quilômetros, dividido pela variação do tempo, que é o que eu estou procurando, né? Mesma coisa, vou passar o t para lá multiplicando, né? No caso, multiplicando por t dos dois lados. 12t é igual a 4. Passa o 12 dividindo, né? No caso, eu vou dividir dos dois lados por 12. T é igual a 4 sobre 12. Vamos simplificar isso aqui dividindo por 4 em cima e embaixo, que a gente pode. Isso aqui é igual a 1 terço. 1 terço de quê? 1 terço de hora, pessoal. Eu deixei de escrever as unidades de medida, mas você tem que pensar o seguinte. Esse 12 aqui está em quilômetros por hora. Esse 4 aqui está em quilômetros. A gente vai cortar o quilômetro com quilômetro, vai sobrar só a hora. Ou seja, a gente tem aqui 1 terço de hora. Certo? 1 terço de hora é 20 minutos. Alternativa letra C, o nosso gabarito. Beleza, galera? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos. Pratiquem bastante física, cinemática. Peguem uma listinha de exercícios aí na internet. Se vocês pedirem, eu posso disponibilizar uma muito boa também. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais e bons estudos para vocês. Tchau. Deixem o like e se inscrevam se vocês tiverem gostado.